adiante aqui, temos uma questão de intertextualidade, o texto clássico aqui, talvez mais intertextualizado de toda a história da literatura universal, Canção do Exílio, do senhor Gonçalves Dias, fragmento. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vozes têm mais flores, nossas vozes têm mais vida, e nossa vida mais amores. Minha terra tem primores, que tais não me encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Aqui eu tenho fragmento, não é o poema todo, você está vendo ali reticências na segunda estrofe, tá? Houve uma supressão. A Canção do Exílio é o principal texto da primeira geração da poesia nacionalista. Tá? A terra, a nação, a pátria, a terra idealizada. Esse paralelismo na segunda estrofe, nosso céu, nossas vozes, nossas vidas, tem mais. Tá? Há um reforço, há uma idealização da terra. É chamado de ufanismo. Quem escreveu isso tem orgulho da pátria. E a pátria é só a natureza. Veja na primeira estrofe, palmeira, sabiá. Segunda, estrela, flor, bosque, várzea, céu, ok? A pátria é a natureza. Existem alguns críticos literários muito bons, tem um até chamado Antônio Cândido, e é dele que eu extraio esse pensamento, que falam assim, tá? A exaltação da natureza ocorre em detrimento da ausência de projetos de nação, da ausência de indústrias. Traduz para mim, com prazer. Só se fala natureza porque não tinha nada. Não havia nada no Brasil no século XIX. Esse poema da década de 1940. Nada, indústria, cidade. Não havia projeto de nação, coisa alguma. Se não tem nada na cidade, não, tem uma natureza muito boa. É essa a ideia. Antônio Cândido fala assim em um ensaio chamado Literatura e Subdesenvolvimento. Tá? Em um outro chamado Literatura de Dois Gumes. O que me interessa é nacionalista, porque fala da pátria. É ufanista, porque o cara tem orgulho. E é nativista, porque a pátria é a natureza. Fala-se da natureza. Esse é o nacionalismo romântico. O segundo poema aqui chama-se Canto de Regresso à Pátria, é do Oswald de Andrade, um dos grandes nomes da primeira geração do modernismo, do livro Pau Brasil, que é excessivamente importante. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Palmares lembra palmeiras pelo som, tá? Mas pelo sentido há uma divergência. Terra é o Brasil, obviamente. O primeiro poema é nacionalista, este poema é nacionalista. Os dois falam da pátria. Palmares, obviamente, é o quilombo. Se houve quilombo, escravidão, não dá para ter orgulho. Tá? Se o primeiro poema tem orgulho da pátria, este poema não tem orgulho, não tem jeito. Só se a pessoa tiver algum distúrbio para achar que haver escravo, escravizar outro, que isso é bom, pelo amor de Deus. Então, é o mesmo assunto e mudou a perspectiva ideológica. A terra não é tão boa. Houve problemas sociais. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Meio nativista ainda, viu? Ouro, terra, amor e rosa, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Houve uma mudança ideológica aqui também, tá? Se a crítica literária fica falando só da primeira estrofe, eu vou falar da última. Então, se o Brasil era antes da natureza, lá no romantismo, o Brasil agora, para o núcleo duro do modernismo da primeira geração, também é o progresso, o futurismo paulista da primeira geração. É o mesmo tema, mudou a perspectiva. Fala-se tanto dos problemas sociais, tá? Da fratura da pátria, que é a escravidão. E fala-se ainda do progresso de São Paulo. Há, obviamente, uma paródia. Paródia é o mesmo assunto. Outras palavras e outro ponto de vista. Uma questão clássica de intertextualidade. Os textos 1 e 2, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira em entrevista à distância. Para ser intertextualidade tem que ter o mesmo assunto.
Mesma paródia, mesmo tema. Analisando-os, conclui-se que o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que se revestem os dois textos. O primeiro é ufanista. Se tem escravidão, não dá para ser ufanista. Mas dá para ser ufanista em relação a São Paulo. Quem é paulista? Conclui-se que há ruim B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto 2. Não. Há uma crítica aos problemas sociais e uma exaltação da modernidade, que valoriza a paisagem tropical, restado no texto 1. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Nem A nem B. C. O texto 2 aborda o tema da nação, como o texto 1, mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Os dois são nacionalistas, mas o primeiro é nativista. Nativista e ufanista. O segundo também é nacionalista e é nativista, mas ele não é ufanista. O ufanismo se dá em relação a São Paulo e ao progresso. Crítica na primeira estrofe, ufanismo futurista, paulista na última. A letra C é boa. O texto 1, em oposição ao texto 2, revela o distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Os dois querem voltar para. Se eles querem voltar, eles estão distantes. Tá? Eu indico como erro, distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. Em ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. O texto 2 apresenta criticamente a paisagem brasileira. O texto 1 não. O texto 1 é ufanista. Deve-se mais uma vez marcar a letra C de casa. Tá? Muito bem. Só um destaque aqui bom. Tá? O modernismo lê toda a literatura anterior por uma perspectiva crítica. Principalmente o modernismo da primeira geração e o da quarta, lá do tropicalismo, tá? E da poesia marginal. Sempre vai haver isso. Vai ser o mesmo tema, o índio, tá? A sociedade, a nação, a burguesia. Se há um elogio, um deslumbre na literatura antes do modernismo, no modernismo vai haver uma perspectiva crítica. Existe até um nome técnico, chama revisão crítica do passado histórico-cultural. Todo o modernismo, em tese, tem essa perspectiva. Tá? Adiante. Eu vou agora para o simbolismo. Cruz e Souza, um dos maiores nomes aqui, e eu tenho um poema deslumbrantemente bom, chamado Cárcere das Almas. O simbolismo é uma literatura muito filosófica, é uma literatura muito elaborada e que fala de grandes temas. Não é uma literatura que está presa a um momento, a um lugar. É uma literatura que fala de temas universais. Poderia falar que é uma poesia muito elaborada e de temas aí mais filosóficos. É um soneto, né? E ainda a toda alma num castre anda, pre. Soneto decassílabo. Tá? Tem rimas, métricas. Um detalhe interessante é que a forma simbolista brasileira é parnasiana. Soneto decassílabo, vocabulário elaborado e ainda a tal da chave de ouro. Tá? Vejamos aqui. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Existe até uma antítese aqui, a ideia da prisão da alma, tá? E naquele lugar terrível que é o calabouço, aquele soluçando nas trevas, tá? Atrás das grades, a alma consegue olhar só espaços amplos. A natureza, as estrelas, tá? O mar, a tarde. Há uma antítese aqui, tá? Um movimento de oposição, tá? Prisão do lugar fechado no calabouço e escuro e os lugares abertos. Estrofe 2. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha. E sonhando as imortalidades rasga no etéreo, no céu, o espaço da pureza. A alma sonha em se libertar. Tá? Existe um assunto, um tema lá do simbolismo que é chamado de desejo de transcendência. A alma quer ir para o espaço, quer se libertar, quer sair da prisão. Ó almas presas, mudas e fechadas. Olha a repetição do S, a literação. Nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários e graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Tá? A alma quer se libertar. A prisão da alma, isso aqui é uma metáfora, é o corpo.
tá? O desejo de transcendência. Muita musicalidade, dá para ver a repetição dos sons aqui em S, tá? Esse som sibilante, tá? Repete bastante, chama-se aliteração. A forma é muito elaborada e o conteúdo é metafísico, como eu disse, é uma poesia filosófica, tá? Vejamos o que o Enem quis. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz de Souza são elementos formais e temáticos, então assunto e a forma. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Não. É um soneto decassílabo. Existem figuras fonéticas, tá? Existem figuras de linguagem, existe uma metáfora. O Cárcere das Almas é uma metáfora. Então não é direto, não é simples que é elaborado. De temas filosóficos. O tema é filosófico, sim, a letra A está eliminada. A prevalência do lirismo amoroso e intimista. Não. O lirismo é filosófico. Existem 4 grandes temas que aparecem na literatura. Os temas metalinguísticos, os temas amorosos, os temas sociais e os temas filosóficos. Este poema que nós acabamos de ler não tem o caráter amoroso, tá? O encantamento amoroso, tá? O sofrimento, o desejo, a paixão, nada disso. O tema é filosófico, tá? O metafísico, é o desejo de alma se libertar. Alma, mundo, liberdade, tá? Essa ideia de alma e mundo, isso é filosófico. Então já está eliminada a letra B, não há caráter amoroso. O refinamento estético da forma poética. É um soneto decassílabo, rimado, metrificado, vocabulário elaborado, linguagem, muitos aspectos fonéticos, sonoros elaborados, muitas aliterações, metáforas. Tá? Então é uma forma poética refinada. Sim. Tratamento metafísico de temas universais. A ideia do desejo da melhora, o desejo de transcendência, até mesmo uma aspiração aí de uma realidade superior e melhor. Isso não é típico do Brasil. É universal. Tá? Mas por que é metafísico? Metafísica é o mesmo que filosófico. Tá? É a letra C. A letra C é fenomenal. Evidente preocupação do Eurírio com a realidade social. Não há. Liberdade formal. Não. A liberdade formal seriam versos livres e brancos. Mais uma vez, marco a letra C aqui. Muito bem.